Louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês e quero agradecer a Deus por estarmos vivos, irmãos. Nesse dia chamado hoje, nessa batalha espiritual que nós vivemos, e Deus nos chama para lutarmos, porque há uma guerra contra nós. Você vendo ela ou não vendo, você entendendo ela ou não entendendo, o inimigo trabalha 24 horas para tirar a nossa felicidade. É assim que funciona. O inimigo é persistente, é terrível, é dissimulado, como Jesus fala. Por isso que Jesus diz que devemos ter olhos de águia, porque a gente tem que aprender, irmãos, a ter discernimento. Eu mesmo orei muito a Deus para Deus me dar discernimento. Porque senão a gente tende a buscar a Deus através do misticismo, através do homem. E nós temos que buscar a Deus através da Bíblia, através do seu relacionamento individual com Deus. Eu sei o quanto que é difícil a gente, na casa da gente, separar um momento individual com Deus. É muito difícil. Mas é necessário, irmãos. É necessário. Porque a vida, ela passa sem você ver. Ela passa entre os seus dedos, sem você ver. E você vê as pessoas sofrendo, você vê as pessoas morrendo, mas você não consegue se colocar naquele lugar. Embora a palavra de Deus deixe claro, e a nossa própria experiência na vida, experiência real, matemática, mostra para nós que o nosso futuro é terrível, irmãos. O nosso futuro ou é a perda das pessoas que a gente ama, ou é a nossa própria morte. Agora, se você achar que não é necessário você lutar contra isso, você vai ser pego de surpresa, porque o projeto de Deus é um projeto de transformação. Deus, quando criou o ser humano para ser a imagem e semelhança dele. Deus criou o ser humano para que o ser humano pudesse se transformar em um ser de primeira qualidade, um ser bom, um ser do bem, um ser com amor verdadeiro. E nós, todos nós aqui, se olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que somos bons cobradores, cobramos muito de todo mundo, mas nós também damos muito pouco. E isso está errado. Está errado. No projeto de Deus, somos chamados para individualmente nos transformarmos. Esse desejo tem que ser seu. Ninguém aqui na terra tem poder para mudar você. Deus pode te ajudar, mas Deus não vai descer aqui na terra ou mudar o projeto dele por causa de você, que muitos acham isso. Entreguei na mão de Deus. Isso não existe. Ou você acha que não precisa de fazer nada, que está tudo bem. Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9, hoje que nós vamos ler, vocês vão ver que Deus
mostra o que vai acontecer no futuro da humanidade, no futuro de toda a humanidade. Nós ainda temos pela frente a grande tribulação, que ainda não houve, né? Nós ainda temos a morte, e a pior morte, que é a morte espiritual. Mas o que Deus te chama é para lutar pela promessa de vida eterna, pela promessa de viver eternamente em um lugar maravilhoso. Mas parece que isso não é um prêmio. Não é um prêmio. As pessoas enfrentam fila para jogar na Mega Sena, achando que se ganhar na Mega Sena vai ser feliz eternamente. E sabemos que o poder, o dinheiro e a fama não dá felicidade eterna, dá felicidade momentânea, e ainda quando dá. Né? O maior tesouro, a maior riqueza que você pode ter aqui na terra é a presença de Deus na sua vida. A única forma de você ser feliz de verdade aqui na terra é quando você tomar a decisão, todos os dias você tem que tomar essa decisão, de amar a Deus. Porque você ama o seu cônjuge, você ama o seu filho, que você vê. Porque nós somos materialistas, nós temos que ver para crer. Nós temos que ver, nós temos que pegar, nós temos que ter a posse, né? Você vê como são os namoros. A pessoa começa a namorar, o outro é maravilhoso, é perfeito. Na hora que ele tem a posse, o domínio sobre aquela pessoa, ela passa a não ter tanta importância assim. E às vezes, grandes amores, grandes paixões, terminam nos maiores ódios. Não é? Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês é uma coisa seríssima, é de você compreender que o que você tem palpável na sua mão é apenas esse momento aqui. Esse momento. Enquanto você estiver vivo, sabe o que você tem? Você tem o momento. Porque ninguém morre a longo prazo, não. Entendeu? Até a pessoa que está, às vezes, com câncer, 2 anos, 3 anos no hospital, tem a esperança de continuar vivendo, tem a esperança de ser curada. Entendeu? Ninguém aceita sentença de morte assim. Todo mundo deseja viver o máximo possível, não é? E o que você tem? Só o momento. O passado, você não pode fazer nada por ele. Nada. Pega o lixo do teu passado e jogue fora. Pegue o lixo do teu passado e jogue no lixo. Jogue no esquecimento. Quando você é batizado em águas correntes, para quê? Para que o lixo vá embora, para longe de você. Para de carregar lixo do passado. Começa a construir um futuro a partir do momento, daquele momento que você está vivo. É nesse momento que você está vivo que você tem que olhar para você e olhar para Deus e falar: Senhor, governa a minha vida. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de mudar agora. Eu preciso começar uma mudança nesse momento, Senhor. Hoje eu tenho que mudar. Porque pode ser que aquele dia, pode ser que aquela hora seja o último dia da sua vida, seja a última hora da sua vida. A morte não vai te mandar um recado. E você não vai gostar de querer morrer. Quem já enfrentou a morte sabe como é que é. Daí você descobre o quanto que é importante a vida. E por que eu estou falando isso? Por que nós vamos ler um relato aqui
de perseguição contra o ser humano, e maldade contra o ser humano, e tristeza e dor, para que você aprenda a dar valor à vida, dar valor ao que é bom, dar valor ao bem. Quando Jesus diz que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus não estava contra o rico, não é isso. É porque a pessoa jovem, a pessoa poderosa, a pessoa rica, a pessoa que está tudo bem com ela, é muito difícil para ela aceitar o projeto de Deus na vida dela. Ela não precisa. É só os outros que estão morrendo. Está tudo bem com ela. Ela fica igual o cavalo de charrete, só olha para frente. Deus quer que você olhe tudo, que você tenha discernimento, que você saiba ver, que você saiba analisar, que você saiba interpretar. A sua vida tem que ter sentido. E o sentido não está naquelas conquistas que você coloca grande. Se eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Se eu comprar aquela casa, eu vou ser feliz. Se acontecer isso, eu vou ser feliz. Não é isso não, meu irmão. A beleza da sua vida, o sentido da sua vida, você vai dar quando você apreciar o momento. Quando você lidar com o momento. Vai ter momento ruim? Vai. Mas se você estiver preparado para o momento ruim, como o apóstolo Paulo falou, morrer para mim é lucro. Porque ele estava preparado. O que Deus quer te preparar para o futuro. Para que você, na hora da dificuldade, na hora da ira, na hora da raiva, na hora da pressão que o diabo faz sobre a sua vida, na hora da perda, na hora do medo, do espanto, na hora da dor, você seja forte, porque você crê na promessa de Deus de ressurreição e de vida eterna. Você aceita a aliança de Deus sobre a sua vida. Irmãos, estamos vivendo em um mundo com uma máquina tão poderosa que ela bota na sua cabeça que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, entendeu? Que bonito é o outro, quem está feliz é o outro, você está sempre de olho no outro, nas coisas dos outros. E quando Deus olha do céu para você, Ele te acha lindo, porque Deus não vai olhar nunca para a sua roupa, para o seu sapato, para o seu carro, para o seu dinheiro, para o seu cargo, para a sua sabedoria humana. Deus vai olhar para o seu coração, para aquilo que você está construindo de bom dentro de você, para aquilo que você está construindo de bem, para aquele desejo que você tem de ser melhor do que você é, porque você sabe quem você é, irmão. Você sabe os seus defeitos, você sabe as suas falhas, você sabe as suas dificuldades. E Deus não chama você para você ser como você quer. Deus chama você para ser como Deus quer, como Ele quer. Por quê? Porque Ele é autoritário? Não, porque Ele é pai. E o pai quer o melhor para o filho. Por que um pai, ele dá ordem a uma criança de 5, 6, 7 anos? Por quê? Porque ele sabe das coisas, ele tem experiência, ele tem vivência. Aquela criança não sabe de nada, achando que vai se dar bem, vai se dar mal, e o pai está ali para proteger. E Deus te traz da igreja para isso, para te ensinar. Deus fez a Bíblia para te ensinar, para você se transformar. Sem transformação, sem arrependimento, sem mudança, sem você observar você mesmo, não há como evoluir. Você vai ficar caminhando em círculos, você vai, talvez, quem sabe, para a grande tribulação, e nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Amém, irmãos? Estamos lendo
Livro de Apocalipse, capítulo 8. Inclusive, você pode ver um contexto dessa palavra, no versículo 1 aqui, lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 7, Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17. Versículo 1: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 3. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Você vai ver uma referência lá em livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse 9, 1, Apocalipse 16, 4. Versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Você vai ver uma referência lá em Provérbios 5, 4, Lamentações, capítulo 3, versículo 15 e 19, Amós, capítulo 5 e 7. Irmãos, absinto é uma planta, é igual a losna também, às vezes chamado losna. Segundo dizem, a planta mais amarga que existe. Tá bom? Versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aqui você vai ver uma referência lá em Mateus, capítulo 24, versículo 29, que Deus fala sobre esse momento. Versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Você vai ver aqui uma referência lá em Apocalipse 9, 12 e Apocalipse 11, 14. Irmãos, nós estamos vendo aqui um relato de tragédia, né, irmãos?
de coisas terríveis. Se você fizer um paralelo com o que aconteceu lá no livro de Êxodo, com a saída do povo de Israel do Egito, você vai ver muitos acontecimentos parecidos, embora eram em menores proporções, né? Que nós vamos ver aqui uma proporção maior, né? E o que acontece é que nós temos que dar muita atenção para essas advertências de Deus, porque a palavra de Deus não volta atrás. Isso vai acontecer. E você pode passar por esse momento. Você pode não sofrer dano, se você estiver preparado, se você estiver com Deus, né? Capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Irmãos, há muitos entendimentos sobre esse versículo 1, que as pessoas acham que essa estrela é Satanás. Eu sou dessa linha que penso assim também. Amém? Para um melhor entendimento, você leia melhor o livro de Apocalipse. Se você não entender bem, você ore a Deus, você procure o contexto, né, para você tirar a sua conclusão. O livro de Apocalipse é um livro muito discutido no mundo inteiro, né, com várias linhas, né, e eu não estou aqui para impor linha para ninguém, né? Eu convido você a seguir a Jesus. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui, por exemplo, se você ver lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 4, você também vai ver uma referência sobre gafanhoto. Algumas Bíblias falam locusta, né? Mas o que acontece? Você vai ver a diferença desse gafanhoto aqui. Aquele gafanhoto lá comia ervas. Os gafanhotos que você vê aí comem ervas, não é? Versículo 4: E foi-lhes dado que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e 3. Irmãos, olha que coisa importante. Nesse momento de terrível sofrimento e dor, permitido por Deus, quem não vai sofrer o dano? A quem esses gafanhotos terríveis, nós vamos descrever eles aqui mais, a quem eles vão atacar? As pessoas que não têm o selo de Deus. Por que elas não têm o selo de Deus? Porque Deus é mau? Você, quando repreende um filho, às vezes com um pouco até de nervoso, às vezes até dá um corinho, torce a orelha, bota de castigo, ou fica bravo, é porque você odeia seu filho? É porque você educa. Você, quando vai frequentar uma universidade, que o professor chama a sua atenção para você não fazer bagunça, quando ele fala, olha, estuda porque vai ter prova, e se vai ter prova você vai ser obrigado a estudar, é porque o professor te odeia, porque ele não gosta de você, é porque ele é ruim? Não, é porque ele é bom, é porque ele quer o seu bem. E assim também você tem que buscar na sua caminhada
o selo de Deus, a aliança com Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Irmãos, essa é uma das piores dores que tem, é essa. Eu sei porque eu já passei por isso, tá, irmãos? Eu tive uma síndrome de pânico crônica. E a pior sensação da síndrome de pânico, diferente da depressão e da ansiedade, é que quando você tem a crise, você tem a sensação que você vai morrer, que a morte é iminente. Você pode estar tudo bem com você, mas a sensação é que você vai morrer e acabou. A sensação é de morte mesmo. E você deseja morrer. Eu disse, não, eu quero morrer porque eu não aguento mais. Nesses dias eu estava tratando uma pessoa nessa situação. Entendeu? Que a sociedade ainda não compreende a dificuldade de uma pessoa que tem problemas psíquicos, problemas psicológicos e problemas espirituais, né? A sociedade ainda não entendeu que essas pessoas precisam de atenção, de carinho, de respeito pela doença grave que elas têm. E a pior dor que existe é a dor de cotovelo. A pior dor que existe é aquela dor que você não vê luz no fim do túnel. Que você olha e fala assim, olha, não tem jeito, eu não vou conseguir, não vai dar. E é essa dor que a pessoa vai sentir. Ela vai querer morrer, mas não vai conseguir morrer, porque Deus não vai deixá-la morrer. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os teus dentes eram como de leões. Você pode ver uma referência lá em Joel, capítulo 1, versículo 6, Joel 2, 4, Joel 2, 5. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Imagina esse ser monstruoso, horrível, te perseguindo e te ferroando, e você sentindo uma dor terrível, sem poder para lutar contra ele. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Aqui você vai ver uma referência lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 27, e Jó 26, 6. Irmãos, olha só, por isso que quando eu falei sobre a estrela que caiu sobre o abismo ali no versículo 1, no capítulo 9, que a gente entende que é Satanás, porque aqui, ó, você vê no contexto, né, tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon. Inclusive, tem algumas organizações aí no mundo, não vou citar o nome aqui, são organizações secretas, que o Deus deles é esse aqui, ó, Abaddon. Eles não falam para ninguém, né? Só se você tiver muito tempo lá dentro, você vai saber. Amém? Passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais.
E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinda das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Você vai ver uma referência lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, sobre o rio Eufrates, e lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. E aqui, irmãos, é importante vocês compreenderem que o reino de Satanás, ele funciona como governos humanos. Tem demônios de todo tipo, de toda espécie, com poderes variados, que brigam entre si, né? Por isso que Jesus falou, olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá, e o reino dividido contra si mesmo é o do demônio, porque ele estava falando ali, quando recebeu uma acusação, né? Lá no livro de Mateus você pode ver isso, e eles brigam entre si e usam o poder em cima do outro para, às vezes, até convencer você de segui-lo, entendeu? Por isso que é muito perigoso você ir à igreja em busca de revelação, em busca de, vamos dizer, espiritismo, porque tem muita macumba gospel aí, né? Muito macumbeiro no altar do Senhor, dizendo que é crente, recebendo espíritos que são demônios, né? E o erro está em você, que não lê a Bíblia e vai atrás disso. A maioria das pessoas vão à igreja em busca de um botão. Sabe aquele botão que apaga e acende a luz? Você chega na sua casa, quando você entra, está escuro, você aperta o botão, acende a luz na hora. Tum. Muito crente está procurando isso. Ele não quer compromisso com Deus. Ele quer ir lá, apertar um botãozinho e já sair da igreja rico, com tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo certo. Não existe isso, irmãos. Você não vai decidir hoje que você vai formar em odontologia, ou medicina, ou engenharia, e vai chegar na faculdade, aperta um botão, sai de lá médico. Deus te chama para uma caminhada, Deus te chama para lutar. Todos os dias. E quando você vai à igreja, que é Deus que te leva, você não tem que ir atrás de misticismo, atrás de bênção, atrás de cura, você tem que ir atrás de Deus, você tem que buscar a Deus. Você tem que ir à igreja e falar: Senhor, estou aqui na sua casa de oração, estou aqui com a tua palavra na minha mão, estou aqui para ouvir a palavra do Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor quiser fazer, o Senhor faça na minha vida. Porque às vezes Deus tem que deixar o gafanhoto te pegar, porque o seu coração é duro, você não vem por amor. Deus teve que deixar um povo andar 40 anos em círculo no deserto, porque o coração daquele povo era duro. E assim, aquele aluno que entra em uma faculdade e não estuda, ele é reprovado. Enquanto um faz a faculdade em 5 anos, ele faz em 6, ele faz em 7, né? Então você tem que vir à igreja para adorar a Deus. Muito bem, irmãos. Versículo 15, né? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles.
Irmãos, vocês vão ver uma referência lá em Salmos 68, 17. E no versículo 17, vocês vão ver uma referência em Apocalipse 16, 8. E assim viam os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Irmãos, vocês vão ver uma referência aqui do versículo 20, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, Isaías, capítulo 44, versículo 19, e é muito importante ler Isaías 44, 19, no versículo 21 você vai ver uma referência em Lucas 24, 47, em Atos 26, 20 e muitos outros versículos que falam sobre o arrependimento. Aqui, o que Deus está deixando claro, que apesar dessas pessoas que estavam no meio dessa tribulação, no meio desse sofrimento, elas não ter sido mortas, não ter sofrido no meio dessa calamidade, elas não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha, hoje estamos vivendo um momento semelhante, irmãos. Estamos vivendo um momento semelhante. Olha quantas famílias perdendo seus entes queridos. Olha a calamidade que está no mundo hoje. No mundo, quanta calamidade. Quanta gente morrendo à torta e à direito aí. E nós estamos aqui vivos. Alguns de nós aqui passaram por dificuldade. O bichinho te pegou, você sentiu dor, você sentiu medo, você sofreu, você lutou. É hora de se arrepender. Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bom, você pode dizer assim: mas pastor, eu não assaltei banco, eu não roubo, eu não bato na minha mulher, sou perfeito. Não, irmãos. Deus te chama para você ser mais do que você é. Deus te chama para você ser melhor do que você é. Deus te chama para você servir a Ele. Deus te chama para você agradar a Ele. Não é o outro. Não importa como o outro está agindo, porque você deixa de ser melhor do que você é, você deixa de dar o amor que você deveria dar, porque você bota a culpa no outro sempre. Tem alguém te impedindo, sempre tem alguém te impedindo.
Mas Deus não está te impedindo não, meu irmão. Deus está de braços abertos, dizendo para você todos os dias, para você amar ao teu próximo como a você mesmo, para você amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai conseguir evoluir. E para isso, você tem que olhar para você e falar: Senhor, hoje eu não consegui te amar, Senhor. Não consegui. Você sabe o que é o amor. Você que é adulto aqui, você sabe o que é amor. E você sabe que você ainda não conseguiu amar a Deus como você já amou algumas pessoas. Então é preciso tomar uma decisão perante Deus, falar: Senhor, eu tenho que te adorar, Senhor. Eu tenho que me apaixonar por ti. Eu tenho que me apaixonar pela tua palavra, por esse projeto maravilhoso. Eu tenho que ser cheio. Eu peço que o Senhor acenda um fogo ardente dentro de mim, queimando. Eu quero sentir a tua presença aqui agora, na minha casa. Eu quero acordar com a tua presença e lembrar que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu melhor amigo, o Senhor é o meu Salvador. Eu quero acordar aqui agora, Senhor, e lembrar que o Senhor tem uma promessa maravilhosa para mim e eu não estou conseguindo dar importância para ela. Eu ainda estou com um pensamento miserável, pequeno. E aí você tem que olhar para você, colocar na balança aquilo que você faz no dia a dia e ver os seus defeitos. Não é ver os defeitos dos outros, não, é ver os seus defeitos e falar: Senhor, eu preciso de mudar, Senhor. E você se arrepender de ser assim, fala: Senhor, coloca em mim arrependimento, coloca em mim um olhar para mim poder me examinar. As pessoas estão falando comigo, eu não estou ouvindo. O meu cônjuge, a minha esposa fala comigo, eu fico bravo. O meu filho fala comigo, eu fico bravo. A minha filha fala comigo, eu fico bravo. O meu amigo fala comigo, eu fico bravo. Peça para Deus converter o seu ouvido, que é mais difícil. Peça para Deus te dar humildade, para você dar valor à sua vida e à vida das pessoas que você ama. Amar de verdade é isso. Muitos pais de família, muito pai, muita mãe, que tem um desejo dentro do seu coração de, num momento de dificuldade, entrar na frente de uma bala para morrer no lugar do seu filho, da sua filha, e faz isso porque é materialista, mas não se esforça para construir um relacionamento com Deus, para que possa salvar o seu filho, a sua filha da morte, para que possa ir junto com seu filho, com a sua esposa, para o céu. Para isso ninguém quer lutar. Então eu convido você, para você tomar uma decisão hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos?